Bom dia, pessoal. Bom dia a vocês aí que acompanham o nosso canal Pedrão Bocó. Obrigado você que tá acompanhando nós. Obrigado pelo joinha que você dá aí. Obrigado por você compartilhar os nossos causos. Tamo junto. Esse caso que eu vou contar pra vocês, eu queria que vocês assuntassem bem, porque é uma história bastante intrigante. A princípio você vai pensar logo que é uma grande mentira, mas não é. Porque pelo título do caos aí, você já viu, né? A égua que engravidou do peão, né? Você bateu os olhos, você vai pensar logo que é mentira. Pois não é. Você pode ter certeza que não é. Eu costumo dizer o seguinte: eu aumento, mas não invento. E esse caso eu presenciei, eu vi com os meus olhos. Então, não é mentira não, é um fenômeno da natureza, ou uma vingança da natureza, ou um aviso da natureza. Porque a natureza é Deus. A minha família, os meus mais velhos costumavam dizer que não respeita a natureza, não respeita Deus. Se você respeita a Deus, siga as religiões e não respeita a natureza, também não vai adiantar nada. Porque a natureza é um Deus palpável. É um Deus que nós pode encostar a mão, que nós pode ver, né? Ele é o Deus presente, ou seja, a natureza representa Deus na nossa vida. E quando você erra com ela, você faz alguma coisa muito errada, às vezes demora um dia, mas ela vem e cobra. Você pode ver que, só dando um exemplo, muitas vezes as pessoas fazem aí um monte de casa na beira de um rio, na beira de um córrego, né? Joga lixo nesse rio, joga lixo nesse córrego, joga esgoto. Um dia, esse córrego se zanga, vem uma enchente e mata e derruba tudo. Não é vingança. A natureza, ela tem a sua defesa, né? Então tem que ter muito cuidado. Esse caso da égua que engravidou do peão, fica mais ou menos para você pensar nessa linhagem aí. Na minha humilde opinião, é um aviso da natureza. Mas cada um interpreta da maneira que achar, né? Vamos lá então pro caso, olha só. Lá na nossa região, tinha um fazendeiro grande, chamava Geraldo Mineiro. E ele tinha bastante empregado. E lá na nossa região, tinha um homem chamado Zé Leite. Chamado Zé Leite porque ele era branquinho. Um homão grande, chegava a ser meio arcado, assim, meio embodocado, tão grande que ele era. E ele tinha os olhos verde, igual uma folha de café. Os olhos dele era a coisa mais linda do mundo, os olhos verdinho, né? O pessoal até comentava que não adianta muito um pai de olhos verdes numa cara feia, né? Eu acho que foi lá desse Zé Leite que nasceu esse bordão. Eu acho que nasceu também aquele bordão no cara dizer, filho de uma égua, né? Caso o cara quer chamar você de filho da puta, mas não tem coragem, né? Ele chama filho de uma égua. Acho que foi desse caso que eu vou contar também que nasceu essa expressão, filho de uma égua. Pois bem, rapaz. Aí, esse Zé Leite, todo mundo gostava dele pra trabalhar, por quê? Porque ele era assim meio bobado. Ele cobrava barato, ele não sabia nem contar dinheiro direito. Mas é trabalhador, ele sabia tirar um leite, ele sabia cuidar de uma vaca, ele sabia capinar, sabia roçar, muito bom pra zelar da porta, mexer com porco, com galinha, com cabrito, com tudo. Sabia moer cana, fazer rapadura. Só que ele tinha o tempo dele, tudo dele era feito devagarzinho, ele andava assim, meio arrastando os pés, mas o povo gostava dele. Às vezes algum até enganava ele, explorava ele, coitado. Ele gostava muito de comer. Comida, todo tanto era pouco. E aí, rapaz, ele foi trabalhar nessa fazenda. Ele foi trabalhar nessa fazenda para cuidar dos animais, né? Aí o homem, o Gerardo Mineiro, era um homem bom, falou com ele: ó, eu vou pagar você por mês, viu? Todo fim de mês eu dou você 1.000, né? O dinheiro. Ah, tá bom. Aí combinou, mas ele ficou trabalhando ali. E, rapaz, nesse tempo existia muito isso, desse negócio de homem namorar com animal. Existia, até hoje existe. Queira você ou queira não, isso existia. Até porque nesse tempo era o seguinte, nesse tempo mulher era muito difícil. Nesse tempo você ia numa festa na roça, tinha 10 moços e 20, 30 homens.
tinha pouca moça na roça, tinha pouca mulher na roça. E mulher da roça, somente naquele tempo, meu amigo, era o seguinte: se você cantasse uma moça daquela, ela não ia te dar, ia levar como ofensa e ainda contava pro pai, pra mãe dela e pros irmãos. Você tava na capoeira, você tava na merda. Então, ainda incentivava mais essa prática, né? Então o homem da roça, o rapaz da roça, pra ele ter um sexo, pra ter uma mulher pra deitar com ela, como se diz, ele só tinha uma opção: casar. Ele tinha que casar, né? Casar, às vezes trabalhava, final de mês ia na cidade, ia na zona, no cabaré por lá, né? Mas se ele quisesse ter uma mulher pra ele deitar com ela, só tinha um jeito: tinha que casar e formar uma família. Por um lado era muito bom, né? Aí o que acontece, rapaz? Lá essa fazenda tinha uma égua bonita, bem arrumada, mesmo boa de sela, mansinha era a égua, até que a mulher do Gerardo Mineiro andava nela. E essa égua ficou por conta do Zé Leite, pra ele buscar mandioca, buscar milho, né? Ir na currutela montado, comprar um sal pro gado, fazer uma feirinha, né? Então ele tava sempre nessa égua. Como ele era muito grandão e meio desengonçado, um animal pra ele tinha que ser um animal bem mansinho. E ele pegou uma amizade com essa égua, rapaz. E nesse tempo o povo maiava demais, mangava demais, né? Coretava demais. Aí o pessoal já vivia coretando ele não achava muito bom não. Começou a coretar aquele negócio dessa égua, Zé da égua. De vez em quando o cara passava perto dele, imitava um rincho de um cavalo, ele ficava nervoso. E ele era nervoso, brabo. Se ele ficasse brabo, meu amigo, era perigoso, que o homem era meio doidado. Se ele ficasse valente, ele até matava um. Aí, rapaz, ele sempre com essa égua, e ele tinha um ciúme danado dessa égua, rapaz. Às vezes quando ele ia cruzar com o cavalo, que ele era uma égua boa, parideira, né? Arrumava ela pra cruzar com o cavalo, dava uns cavalos bons, uns potros bons. Às vezes cruzava com jumento, nascia burro, mula, né? E o pessoal sempre desconfiava que quando ela tava no cio, que tava junto com o cavalo, Zé Leite ficava meio com raiva. E aí a vida foi tocando, foi andando, né? E ele sempre num zelo da égua. Ele ia nela na venda, fazer umas compras, ia no mandiocal buscar uma carga de mandioca, uma carga de milho. Chegava, ele dava um banho na égua, cortava uma cana, um capim pra ela. Era um zelo danado. Mas é porque ele realmente era cuidadoso com os animais. Aí o pessoal tirou essa brincadeira, ninguém sabe se é verdade ou não, o que aconteceu ou não, mas o fato que eu vou contar agora é que é interessante. Ele, como eu te falei, tinha um zóio verde, igual duas folhas de café na cara. E ele tinha um cortado no beiço, assim. Nesse tempo tinha muito isso. A pessoa às vezes nascia com o beiço cortado. Ele era cortado do beiço e os dentes, assim, até a gengiva era cortado no canto da boca. Então era notória aquela deficiência de Zé Leite. E o que aconteceu, rapaz? Essa égua ficou prenha e quando o Potrim nasceu, olha só. O pai do Potrim era um cavalão preto, que era o cavalo de estima de Gerardo Mineiro. Cavalão preto, dos olhos preto, cavalão bonito. Olha só. Vazar do Zé Leite, o que aconteceu? Nasceu um Potrim, Gaso. Lá pode ter outro nome científico, mas na roça nós chama Gaso. Aquele cavalo que nasce com a cara branquinha, chega a descascar, parece a pele sensível assim. Aí nasceu, rapaz, esse Potrim Gaso, um Potrim macho Gaso, dos olhos verde, com um rachado no beiço. Rapaz, foi o tempo desse Potrim nascer, a notícia correu e o povo montou a égua em cima de Zé Leite. Você agora é pai, PPP, ia numa reza de terço, ia numa reunião, Zé Leite tava lá, de repente alguém imitava um cavalo, uma égua, ele já tava a ponto de briga. Tanto é que ele pediu para ir embora da fazenda, foi trabalhar em outro lugar, mas o povo começou, né, pegar muito no pé dele. Ele veio para a cidade, dobrou para um outro lugar para lá com um saco na cacunda e ninguém mais ouviu falar nesse homem lá na região. Porque o lugar que ele estava era motivo de gozação. Que o povo da roça é tranquilo, sistemático, mas quando ele vai para coretar um, ele coreta mesmo. Ele faz cada coisa que você não imagina para coretar um. O povo da roça é danado nesse negócio, né? Hoje chama de bullying, né? Naquele tempo não, era coretar, mangar, gozando do cara, esse tipo de coisa. Então ele teve que ir embora. E eu conheci o Gerardo Mineiro, eu era menino, mas eu conheci o Gerardo Mineiro,
eu conheci o Zé Leite, eu conheci a Fazenda, eu conheci a Égua e conheci o Pudrim, que nasceu do Zóio Verde, um beijo rachado igual o Zé Branco. Isso não quer dizer que a história é verdadeira, né? Que, claro que cientificamente uma égua não ia engravidar de um homem, né? Mas é um recado da natureza. Ou uma grande, enorme coincidência. Mas do jeitinho que eu contei para o seu caso, é do jeitinho que aconteceu. Eu vi, eu era rapazinho aí, molequinho de 10, 11, 12 anos, mas eu me lembro muito bem desse caso, eu presenciei, vi as pessoas contando, né? Eu te confesso que às vezes dava uma brechinha de vez em quando, eu imitava um cavalo com as costas viradas pro lado do Zé Leite pra ver ele ficar brabo. A gente, menino de escola, danado que só. Então, tá aí o caso, você analisa, né? Veja a maneira que você quiser. Eu não quis aqui erotizar o caos, né? Eu não quis aqui incentivar, nem elogiar e nem criticar quem faz essas práticas. Até porque o meu segmento aqui é contar caos, não é ir para um rumo ou para o outro, erotizar ou incentivar, nada disso. Eu gosto de contar o caos e meu caos eu gosto de contar com respeito, porque o meu caso eu conto para as famílias, para as pessoas de mais idade, né, para os jovens e até algumas crianças assistem os nossos causos. Então eu contei esse caso, nada de erotismo, nada de incentivo e também nada de crítica. Cada um faz da sua vida o que quer. Mas a natureza nós temos que respeitar, porque a natureza é a mão de Deus. Bom dia para todos.